Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, mas essa é uma responsabilidade do Homem-Aranha e não é minha, porque hoje, no Silver Discs de hoje, falaremos aqui sobre Homem-Aranha sem volta pra casa e sem responsabilidade nenhuma, porque esse vídeo vem repleto de spoilers. Salve galera, Diego Silver para mais um Silver Discs aqui. Pega o banco, senta aqui, ó. Primeira vez aqui, né? Tenho aqui um puff maravilhoso. Senta aqui no puff, a gente conversa aqui, pega o que vocês quiserem beber lá na geladeira, sintam-se à vontade. E aí já aproveita, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum dos vídeos, que rolou uma maratona de vídeos aqui. Tivemos vídeos todos os dias da semana. Na semana passada tem mais vídeo ainda para sair. Na semana que vem tem Matrix, então tem muita coisa acontecendo. Vai ter live sobre Gavião Arqueiro, já falar Gavião e o Soldado Invernal, já juntar tudo, não. Teremos live sobre Gavião Arqueiro, nossa, não, tem muita coisa pra acontecer ainda, porque 2021 não acabou, beleza? Então se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta o que você vai achando desse vídeo, dos outros vídeos que você achou e compartilha com seus amigos, que isso ajuda o canal, esse trabalho continuar chegando em mais e mais pessoas. Perfeito? Bora então começarmos aqui a falar de Homem-Aranha sem volta pra casa com spoilers. E daí, se você não assistiu o filme ainda e não quer receber spoilers nesse vídeo, dá uma olhadinha nos vídeos que já saíram aqui no canal, porque na quinta-feira saiu um vídeo, uma análise sobre o filme sem spoilers, além de termos aqui um especial que rolou com um vídeo só falando do Homem-Aranha do Andrew Garfield, só falando do Homem-Aranha do Tobey Maguire, só falando do Homem-Aranha do Tom Holland e da assinatura dos diretores de cada um desses filmes, da importância deles pro período, se vale a pena ou não assistir. Então dá uma olhadinha aqui que tem mais conteúdos sobre o Homem-Aranha para vocês assistirem também. Fechado? Bora então começar aqui, começando a falar do festival de fanservice que rolou em Homem-Aranha sem volta pra casa. E aqui tem um ponto muito importante nessa coisa do fanservice e tudo mais. Nem todo fanservice serve pra alguma coisa. Muito fanservice tá lá achando que vai agradar os fãs e tudo mais. E eu preciso dizer que beleza, nem todo fanservice serve pra alguma coisa, mas eu aceitei todos os fanservices desse filme. Todos os fanservices desse filme. Eu gritei igual aquele meme dos Vingadores na janelinha lá, né, do bar. Avengers! Assemble. E eu parecia torcida de futebol. Inclusive, no próximo filme que eu for assistir assim, eu vou levar bandeirão. Eu vou sacar do bandeirão aqui, ó, e tal. Quando o Charlie Cox apareceu, gente do céu, Charlie Cox apareceu, se eu tivesse uma camiseta do Demolidor, eu tinha levantado a camiseta e ficado rodando aqui. Ô, Demolidor voltou! Demolidor voltou! Era isso. Eu fui assistir Homem-Aranha pra isso. Mas vamos lá. Entrando dentro disso que eu falei sobre nem todo fanservice serve pra alguma coisa, se a gente pegar a sequência do Charlie Cox, que é um ótimo advogado, como Matthew Murdock, não serve pra nada. Porque se a gente tirar essa sequência do filme, não faz diferença. Para e pensa, dentro de tudo que aconteceu no filme, o Peter Parker ainda precisa de um advogado? Ou até o momento depois daquilo, fez diferença alguma? Porque era isso, tipo, eles podiam ter colocado qualquer advogado, o advogado nem precisava ter aparecido, que não ia fazer diferença nenhuma. E aí eu trago aqui um argumento que a gente trouxe no vídeo que eu falo sobre o retorno do Matthew Murdock, onde eu coloco sobre, a gente tá discutindo nos comentários, eu e o FazioCast, e a gente fala sobre como que seria essa aparição de Matthew Murdock se ele aparecesse em Homem-Aranha sem volta pra casa. Daí a gente fala, pô, ele poderia ter alguém entregando um cartão escrito Nelson e Murdock advogados. Pronto. Acabou. Seria a mesma coisa de que o Matthew Murdock aparecesse, porque ali já estaria marcado de que Matthew Murdock faz parte do universo Marvel. Ponto. Era isso que poderia ter acontecido, mas não, eles apresentaram aquela cena, eu vibrei pra caramba, eu levantei da cadeira, eu gritei, mas não precisávamos daquela cena. E daí a gente tem que também parar para entender a noção de urgência desse filme, porque vamos lá, os roteiristas, eles fizeram um filme pé no acelerador o
tempo todo. O tempo todo eles estão aqui, ó. Nossa, a troca de marcha é embreagem de corrida aqui, ó. Pam, 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 pam. E já era, porque foi assim que rolou esse filme. Isso é muito bom. Esse filme tem 2 horas e 40 e não foi um filme que ficou cansado por isso. Não é aquele filme que você sente 2 horas e 40 passando por conta do ímpeto do roteiro desse filme. O tempo todo você tem essa sensação de que o Peter Parker não está confortável com a situação, porque o tempo todo ele tem que lidar com um problema diferente. E quando eu falo senso de urgência, essa corrida, não quer dizer que o filme todo o Homem-Aranha tá correndo tentando se esconder, não. Porque se a gente pegar aquela cena da escola, eles chegando na escola, eles entrando, detector de metal, até aí o que acontece faz sentido e nós temos ali essa caminhada do Peter Parker dentro da escola que, por mais que seja uma caminhada lenta, ela é tão visceral e tão impactante para aquele momento, como quando ele pega a MJ, que ele pega ela do chão, ele solta a teia, na hora um cara sobe num carro e tenta pular para segurar ele. Então, até isso é diferente, por mais que é diferente a situação, por mais que um ele esteja realmente fugindo, o outro ele tá andando dentro da escola, mas é tão impactante, é tão pesado nesse nível quanto qualquer outra perseguição de qualquer outro filme do pé no acelerador. E isso ficou muito legal. Os roteiristas desse filme estão de parabéns. Olha só, vocês moram no meu coração, que... Nossa, que incrível. E esse filme ele também traz 3 versões do Homem-Aranha, 3 versões diferentes, ou melhor, 3 versões do Peter Parker do Tom Holland. Já além, é claro, dos outros Homem-Aranhas. Mas aqui nós temos que focar muito no Homem-Aranha do Tom Holland, porque, gente, nós não temos mais a influência das indústrias Stark no universo Marvel, não é só no Homem-Aranha. Essa influência indústrias Stark está sumindo do universo Marvel. Isso é importante de se falar. Nós não vamos ficar revisitando com tanta frequência acontecimentos das fases 3, 2 e 1 da Marvel, ou revisitando tecnologias das indústrias Stark. O que aconteceu já aconteceu, e aí beleza, tem os vilões que usam alguma coisa, tem os personagens que usam outras coisas, mas essa coisa de ficar revisitando conceitos e tecnologias, elas vão ficar menos e menos frequentes para dar espaço para outras tecnologias, beleza? Mas quando a gente fala do Peter Parker, é muito importante lembrar que o Peter Parker do Tom Holland era uma criança, e aí nós acompanhamos a evolução, o crescimento desse Peter Parker, e quando o Doutor Estranho ele fala isso, ele tá ali mostrando, gente, tipo, ó, eu esqueço que você é uma criança, e a audiência esquece que ele é uma criança, por mais que ele já tenha acompanhado muita coisa. Isso ele fala, tipo, eu acompanhei muita coisa, se eu acompanhei muita coisa, a audiência acompanhou muita coisa, e daí a gente cobra ele como se ele fosse um personagem já formado, mas ele é um personagem em formação, e ele é um ser humano em formação, não por menos, ele nem se preocupou em ligar para reclamar com a MIT com o resultado de não conseguir entrar na faculdade. Até isso precisa alguém falar para esse Peter Parker, tipo, ó, você podia ter pensado em ligar. E não vem falar, tipo, não, isso não é um Homem-Aranha. Gente, isso é ser adolescente. Porque você que está assistindo esse vídeo, nós já passamos por isso, de às vezes achar que a gente tem que apagar a memória de todo mundo se a gente podia ligar para alguém e resolver o problema. A gente achar que a gente poderia cancelar a pessoa ao invés de simplesmente ir lá e conversar com a pessoa e entender o que estava acontecendo. Isso é ser adolescente, e isso, querendo ou não, é uma alegoria dos dias atuais, onde a gente muitas vezes acaba entrando em discussões sem querer entender os dois lados da história, sem se dar ao trabalho de ouvir os dois lados da história. A gente acaba comprando a narrativa mais fácil, e não necessariamente a narrativa mais fácil é a narrativa certa. Eu disse que temos 3 Peter Parkers, e isso é muito importante de ressaltar aqui, porque o segundo Peter Parker que ficou muito presente nesse filme, e aqui ele ficou elevado ao cubo, sei lá, coloca alguma coisa aí pra dizer que foi mais, porque nós temos 3 Peter Parkers nerds nesse filme, e isso serve muito de comparação ao Tom Holland, porque vamos lá, o Peter Parker do Tom Holland é o Peter Parker que criou o fluido de teia. O Peter Parker do Tobey Maguire não precisa criar o fluido de teia. E o Peter Parker do Andrew Garfield roubou
o fluido de Trey da Oscorp. Então, nós temos aqui o Peter Parker mais nerd de todos. É o Peter Parker que no segundo filme já discutia multiverso. E aí o Andrew Garfield nesse fala, nossa, eu sabia que o multiverso existia. Mas o Tom Holland já tinha feito isso no Homem-Aranha Longe de Casa. E daí agora nós temos eles sendo cientistas. E talvez esse seja um dos poucos vislumbres que nós temos de todos esses Homens-Aranhas, de todos esses Peter Parkers, sendo cientistas, sendo nerds, tendo que criar soluções com seu próprio conhecimento. O Peter Parker do Tom Holland ganhou do Doutor Estranho. Tudo bem que eu entendo que o Doutor Estranho tava, tipo, né, não ia tentar matar o Homem-Aranha. É verdade. Mas ele ganhou do Doutor Estranho usando matemática contra magia. Olha o quão incrível foi isso. E ele conseguiu vencer e desarmar o Doutor Estranho. E esse é o Homem-Aranha. É o Homem-Aranha que é nerd, é o Homem-Aranha que vai usar matemática, é o Homem-Aranha que vai usar a ciência. Fechando essa trinca de Peter Parkers, nós temos aí o Peter Parker que era o cansado, o triste, mas o sempre esperançoso. E essa aqui talvez seja a maior característica, o maior superpoder do Peter Parker do Homem-Aranha. Porque o Peter Parker, o Homem-Aranha, ele é esse personagem que precisa resolver a vida ao mesmo tempo que ele precisa salvar o mundo. Ele todo dia tem que acordar com uma nova esperança de que teremos um dia melhor, um futuro melhor. Esse é o Homem-Aranha. Esse Homem-Aranha esperançoso é o Homem-Aranha que, quando ninguém acredita numa solução que seria a melhor solução de todas, ele ainda acredita e tenta resolver. E esse Homem-Aranha é o Homem-Aranha que não escolhe a opção mais fácil, mas a opção certa. E isso é imprescindível no futuro do Homem-Aranha. E aqui nós temos ali, claro que com a ajuda do Tobey Maguire, com a ajuda do Andrew Garfield, nós temos o Homem-Aranha, o Peter Parker do Tom Holland, se transformando nesse Peter Parker, nesse Homem-Aranha esperançoso. Talvez essa seja a maior lição desse filme, além de trazer todo esse retcon, além de apresentar aí grandes poderes, grandes responsabilidades, mas esse Homem-Aranha, essa lição da esperança de que todo mundo pode ter uma segunda chance, de que tudo isso poderia e será diferente, é uma lição tão grandiosa que surpreendeu até mesmo o Doutor Estranho. Aproveitando que eu falei do Doutor Estranho, eu queria só pegar um adendo aqui para falar dos furos de roteiro ou das explicações de roteiro. Furo tem um só que me chamou a atenção que eu vou falar agora também, mas as explicações desse roteiro são muito interessantes, porque elas são simples, elas são fáceis e elas não tiram, de certa maneira, a urgência de tudo que está acontecendo. Não tem aquilo de, o mundo está acabando, mas olha só, o mundo está acabando porque temos um cometa que está caindo e blá blá blá, e o anel de Nibelungo e não tem isso. Esse filme ele é direto e reto. E tem coisas muito simples. Por que que o Wong é o cara que agora tá com uma personalidade de mandão e tá aparecendo tanto no universo Marvel? Porque o Doutor Estranho desapareceu no blip. E nesse período, quem se transformou no Mago Supremo da Terra foi o Wong. Então agora o Wong é tão importante quanto o Stephen Strange. E isso é maravilhoso, o que coloca também o Stephen Strange numa posição de ser um problema, já que ele não é o Mago Supremo. E aí eles vão se confrontar muito mais entre personalidades, entre fazer e não fazer alguma coisa, justamente porque o Stephen Strange acaba sendo mais poderoso do que o Wong, mas o Wong é o Mago Supremo, mas o Wong é o responsável por manter a continuidade desse universo. E daí eu falei do furo do roteiro. O furo do roteiro que me chama a atenção, que me incomodou ali num pequeno momento, mas esse furo do roteiro, ele traz pra mim, ao mesmo tempo, uma resposta maravilhosa pro que é o símbolo do Homem-Aranha. Vamos lá. Nesse filme eles explicam que os vilões que sabem da identidade secreta do Peter Parker estão indo para enfrentar aquele Peter Parker que quer que o mundo não saiba mais a identidade secreta do Peter Parker, ou melhor, do Homem-Aranha. E daí nós temos o Electro do espetacular Homem-Aranha 2. Esse Electro, ele não sabe qual que é a identidade secreta do Peter Parker. Ele tá lá porque ele quis estar lá.
Ele não descobre, ele não sabe que o Peter Parker é o Homem-Aranha, ele não desmascarou ali o Andrew Garfield em seu filme. Mas aí nós temos um ponto que é muito interessante e isso é maravilhoso. O Homem-Aranha é o primeiro super-herói a ter o rosto completamente coberto na história dos quadrinhos. O Homem-Aranha é o super-herói que pode ser qualquer pessoa porque não tem um pedaço de pele à mostra, a não ser quando a roupa rasga. Ele ser esse personagem, ele pode ser qualquer pessoa. E um dos últimos diálogos do Jamie Foxx com o Andrew Garfield, com o Electro, com o Peter Parker Homem-Aranha, é sobre isso. O Electro imaginava que o Homem-Aranha era um homem negro por conta das suas ações altruístas, por conta da empatia, por conta da preocupação que o Homem-Aranha demonstrava quando estava combatendo o crime. E essas são características de pessoas negras que tentam manter ali a conformidade dentro das comunidades nos Estados Unidos. Então nada melhor do que falar: pô, cara, eu achava que você era um homem preto, mas agora que eu vejo que tem 3 Homem-Aranhas brancos, já passou da hora de termos um Homem-Aranha negro, não passou na hora de termos um Homem-Aranha negro, porque precisamos desse símbolo, então o Homem-Aranha precisa de um Homem-Aranha negro. Esse diálogo, ele é maravilhoso, ele é de um poder incrível, porque o Homem-Aranha pode ser qualquer pessoa. Bom, e aí aqui nesse vídeo eu nem preciso falar que eu gritei e eu tava lá com o bandeirão, o Homem-Aranha voltou também. Não, eu preciso arrumar uma outra música porque o voltou é só do Demolidor. Mas eu gritei pra caramba quando os Peter Parkers apareceram. Eu achei sensacional a interação deles na casa do Ned. Nossa senhora, a Zendaya como MJ querendo jogar os pedaços de pão no Andrew Garfield porque ele precisa mostrar que ele é o Homem-Aranha porque ela não acredita, é sensacional. A avó do Ned pedindo pra ele limpar a teia de aranha na parede é maravilhoso. É isso, e as interações deles são incríveis, eles conversando são incríveis, eles estão felizes de ver outros Homens-Aranhas, porque o Homem-Aranha, ele é um personagem solitário, e daí rola aquilo como o Andrew Garfield falou: eu sempre quis ter irmãos, e aí ele vê ali uma certa irmandade naquilo, e nós temos eles todos, os dois, pelo menos os dois Homens-Aranhas antigos, eles com essa cara de cansados, essa autoestima de Peter Parker do Aranhaverso, da animação da Sony, que é essa coisa de barba a fazer, porque eu tenho que trabalhar e tenho que combater o crime, então eu não vou parar pra fazer a barba, e é isso. Então, tudo isso me encantou, nossa, me encantou muito. Eu fiquei muito feliz, assim, de verdade. Eu comprei esse fanservice, eu comprei esse filme. Nossa, eu não consigo formatar uma frase para definir a minha felicidade assistindo Homem-Aranha. E quando eu parei para gravar esse vídeo, eu só fiz as cabeças de pauta que eu queria falar. Então eu falei: eu preciso falar dos Homens-Aranhas, preciso falar disso e disso. Eu não quis escrever, porque eu queria simplesmente tentar sintetizar a minha falta de palavras para falar do quão feliz eu fiquei assistindo Homem-Aranha. E realmente esse filme me ganhou, e me ganhou muito. Essa coisa de querer levantar e rodar a camisa e não sei o que, foi... É isso, é tipo, obrigado, Sony, é real. Eu chorei, eu fiquei bravo, eu xinguei personagem, eu gritei, eu conversava com a tela do cinema. Esse filme foi maravilhoso. É o filme que eu queria ter assistido. É isso. Obrigado. Para fechar esse vídeo, eu preciso só falar do futuro do personagem. E eu queria só pontuar 2 coisinhas aqui. A primeira delas é que, olha que maravilha, temos ali o Homem-Aranha com um tom de azul mais claro. Ele que costurou a roupa na máquina de costura. E é isso. E temos o Homem-Aranha talvez o mais próximo do personagem que estamos acostumados a ver nos quadrinhos. Depois que ele sai da escola, ali, depois que ele sai da faculdade, que tem que trabalhar com fotógrafo e tudo mais. Talvez estejamos mais próximos disso. E eu fico curioso, porque nesse filme, nesses 3 filmes, nós não vimos ali abordarem o jornal e tudo mais como abordaram, né? Já que então não tem mais um Peter Parker fotógrafo. E aí eu tô curioso para ver qual que vai ser a interação dele com o J. Jonah Jameson nessa coisa do trabalho, já que o Daily Bugle virou um canal no YouTube. Antes era, até mostra lá o fundo verde, de repente eles estão num estúdiozinho no decorrer do
filme, então eu acredito que ele deva ali tentar trabalhar pro Daily Bugle e teremos mais essas interações, mas eu estou curioso de qual que vai ser o papel nesse remake de função, né, nessa atualização de funções, já que o jornal impresso não é tão presente nesse universo, e sim os canais de notícias, essas coisas dessa maneira. Daí temos a cena pós-crédito, a primeira delas, a segunda não dá pra chamar de uma cena pós-crédito porque é um teaser, mas vamos lá, nós temos a cena pós-crédito que muita gente reclamou, e eu entendi que essa cena pós-crédito, ela é uma maneira simples de não causar essa interação entre os personagens e mostrar que eles não estão no mesmo universo, e sim dentro do multiverso. O Ed Brock poderia ter continuado lá e é isso, mas não foi isso que aconteceu. Mas eu fiquei curioso por conta daquela coisa, né, do ovo do Venom, né, aquele pedaço do Venom que fica, isso acontece nos quadrinhos, mas dentro do que nós estamos vendo no universo do Venom na Sony, não é tão assim, não é tão simples que acontece. Mas fica aquela dúvida, será que teremos então um outro Venom ou alguma coisa assim? O que eu acho que eles devem caminhar dentro disso é caminhar pro Agente Venom e talvez pro Anti-Venom, e não o Venom, o Protetor Letal, que é o Venom do Ed Brock, que é o Venom do universo do Venom, para não criar essa concorrência, ter dois Venoms eu acho que não faz muito sentido. Então talvez tenhamos ali o Venom pensando em Agente Venom, pensando em Anti-Venom, já que temos a Fist, então pode ser que apareça ali o Homem Negativo em algum momento. Isso pra mim faria mais sentido. Daí, a segunda cena pós-crédito, eu vou deixar pra analisar esse teaser trailer do Doutor Estranho no Multiverso na Loucura. Quando esse teaser trailer sair oficialmente, aí eu vou fazer igual a análise que eu fiz dos trailers do Homem-Aranha, a análise que eu fiz dos trailers do The Batman. Fechado? É isso, gente. Deixa aqui nos comentários qual foi a experiência de vocês assistindo esse filme. E esse vídeo aqui, sem sombra de dúvidas, vai ser um dos maiores vídeos dos últimos meses aqui do Silverdices. Tamanha a minha empolgação, tamanho o meu freestyle falando de Homem-Aranha. Beleza? Obrigado por ter assistido até aqui. Não deixa de se inscrever no canal, comenta o que você achou e compartilha com seus amigos. Até o próximo. Um abraço.